dia 11/12/2020, para dar a nossa culminância no projeto de redação com o tema de A Importância do SESEC na Minha Vida, certo? Eu gostaria de iniciar só um praxe, algumas coisas de praxe aqui, só alguns avisos que é legalmente interessante falar. O primeiro deles é que esse nosso encontro está sendo transmitido ao vivo via YouTube, certo? Então todos estão conscientes disso. E os outros professores, colegas e alunos estão nos assistindo ao vivo, tá? Só para constar que vocês têm ciência disso. Então, damos abertura, então, à nossa premiação do concurso A Importância do SESEC na Nossa Vida. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Dr. Márcio Monterani, da professora Fran Vilhena, da professora Eliana, da professora Dirceia e da professora diretora Rosângela, aqui nessa noite em que nós vamos culminar o nosso projeto de redação dos nossos alunos. Em primeiro momento, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa escola, certo? Eu estou há pouco tempo no SESEC, mas eu me sinto muito à vontade de chamar de nossa escola. Existe um atrasozinho, pessoal, entre a nossa reunião e a transmissão do YouTube, que é uma questão de programação do YouTube. Existe um atraso de cerca de 15 a 20 segundos, tá? A nossa escola, ela foi fundada em 1985 como uma unidade de ensino supletivo de Machado. Ela era gerida com um convênio com a Prefeitura Municipal de Machado. Somente em 2001 ela foi incorporada à rede estadual de ensino como Centro Estadual de Educação Continuada Doutor Tancredo Neves de Almeida, o nosso amável SESEC, certo? Daí para frente, ela veio fazendo parte da vida de muitos jovens e adultos. Ela foi criada com a intenção de dar uma segunda oportunidade para todos aqueles jovens, todos aqueles adultos que, por questões de vida, de dificuldades, não puderam complementar os seus estudos, que eles pudessem retornar e completar os seus estudos. No pouco tempo que eu estou presente nessa escola, eu fui agraciado com belíssimas histórias e foi isso que nos levou a pensar nesse projeto. Mais especificamente, a nossa especialista pedagógica, a professora Renata Alves, que sugeriu às professoras de língua portuguesa a ideia do concurso ser justamente um pouco da história, da importância do SESEC na vida de cada um desses alunos. Nós sabemos que a cada dia que passa, o trabalho de professor é um pouco mais árduo, um pouco mais desconfortável. Então nós buscamos muitas vezes apaziguar isso. Eu falo com grande orgulho de dizer que a nossa escola ela consegue trabalhar em conjunto, um trabalho muito bem feito e com muitas histórias, muitos sonhos, muitas realizações de alguns. E é isso que a gente busca culminar aqui hoje. Eu gostaria de passar a palavra, primeiramente, ao nosso convidado, o professor Dr. Márcio Monterani Switters. Ele é conhecido e reconhecido pela comunidade machadense como psicólogo, diretor escolar, professor universitário e um grande entusiasta da nossa educação, principalmente na região de Machado. Ele dedicou principalmente a sua vida acadêmica à pesquisa e na área de educação muito sobre a educação inclusiva. Então, professor Márcio, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente da história de Machado na sua vida. Professor, o microfone está desligado.
Boa noite a todos. Tá certo agora? Sim, senhor. Tá me ouvindo? Ok. Falar um pouco da minha história de Machado é bastante complicado e bastante grande a questão. Ouvindo você falar da história do SESEC, especialmente, né, acabei me lembrando de algumas questões muito significativas. Quem fez a ligação ou a ponte entre o antigo Estudos Supletivos Municipal para o SESEC estadual, né, foi a minha irmã Tânia Moterani Dias Braga, hoje, que na época ela passou a ser a primeira diretora do SESEC em Machado. E é legal a gente saber disso, que vocês estão vislumbrando a história do SESEC na vida das pessoas. É com muito orgulho que eu venho dizer para vocês da situação de aquilo que me foi pedido e aquilo que me foi orientado para dizer sobre como que as pessoas, como que os indivíduos possam ser protagonistas das suas próprias histórias, protagonista da sua condição de vida e protagonista mesmo, fazer a sua história, organizar a sua história, compreender a sua história e, de maneira peculiar, compreender a sua história dentro de uma unidade de estudos, dentro da unidade de estudos supletivos, dentro do SESEC, Dr. Tancredo e Machado. Para falar de protagonismo e conversar com vocês um pouco sobre motivos humanos, eu vou me apropriar de uma parábola, ou de uma história, ou de uma lenda, que me vem de uma forma muito clara, de uma forma muito tranquila e de uma forma muito bonita. Alguns de vocês, ou muitos de vocês, poderão conhecê-la, mas eu vou, a partir dessa história, fundamentar a minha fala de motivos humanos para o protagonismo pessoal. Eu não sei se vocês conhecem, mas a história é Empurre a Sua Vaquinha. Um sábio passava na floresta com seu discípulo. Avistou uma casinha pobre aos pedaços. Nela morava um casal com 3 filhos. Todos estavam mal vestidos, sujos, magros e apresentando subnutrição. O sábio pergunta ao pai de família: como vocês sobrevivem? Não vejo horta alguma, não vejo animais. Foi então que o pai respondeu: olha, senhor, nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do litro de leite que ela nos dá, nós tomamos. E a outra parte nós trocamos na cidade vizinha por alguns alimentos, algumas roupas, e assim nós vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu e saiu novamente pelo caminho. Logo em seguida, o sábio avistou uma vaquinha e ordenou ao seu discípulo: vá, empurre aquela vaquinha ao precipício. Vá e empurre ao precipício abaixo. Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo a cumpriu. Empurrou a vaquinha no precipício. Fico pensando na maldade do sábio em mandar matar a única fonte de subsistência daquela família. Aquilo não sai da minha cabeça e não sai da cabeça dos discípulos por muitos anos. Alguns anos depois, passando pela mesma região, o discípulo lembrou-se daquela vaquinha, daquela família e do episódio dela. Resolveu voltar àquela casinha e teve uma grande surpresa. No lugar da pobre casinha havia uma bela casa, um pomar ao redor, várias cabeças de gado, um trator novo na porta. Avistou um cara
desta vez bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceu uma mulher e 3 filhos, todos bonitos e aparentando saúde e muita felicidade. Quando o discípulo perguntou a razão de tantas mudanças nesses últimos anos, o Senhor foi e lhe disse: olha, nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem a vaquinha, nós tivemos que nos virar e fazer outras coisas que nunca tínhamos feito. Começamos a plantar, criar animais e usar nossas cabeças para sobreviver. Daí vimos que era capazes de fazer coisas que nunca havíamos imaginado. Conseguir coisas que achávamos impossíveis, porque nunca havíamos tentado fazer. Sem a vaquinha, nós fomos à luta. Só tínhamos essa alternativa: lutar para vencer. Pense nessa história. Todos nós temos aquela vaquinha que nos dá algumas coisas básicas para sobreviver e conviver com a rotina. Vamos descobrir quem ou o que é a nossa vaquinha e, quem sabe, aproveitar esse momento de crise para empurrá-la morro abaixo. Quando eu penso nessa história, nessa parábola, nesse ensinamento, eu penso muito nos alunos do SESEC. Em determinado momento, eles precisaram abandonar a escola, deixar as escolas regulares, deixar de fazer algumas coisas que, de repente, poderiam fazer, estudar, seguir a sua vida, para, de repente, fazer outras coisas que a atividade cotidiana lhes impunha. Às vezes foi uma gravidez na adolescência que fez com que a menina não pudesse mais ir à escola porque tinha que, de repente, cuidar dos seus filhos, trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Ou o próprio menino, que não tendo o que comer, não tendo o que vestir, precisou de, então, parar de estudar para fazer o seu trabalho, manter-se no primeiro degrau da nossa motivação, que é mantermos vivos. Para nos mantermos vivos, nós precisamos, inicialmente, de nos aprover, de nos manter, de nos subsistir das coisas de comer, beber, um sono tranquilo, para que a gente, então, possa ter uma vida e dar uma vida aos nossos dependentes. Então, nas histórias que a gente vê aí, na história do SESEC, a gente vai perceber muito isso. Muitas pessoas, naquele momento, naquela circunstância de vida, teve a sua vaquinha sendo empurrada precipício abaixo, e o que ele tinha que fazer é fazer outras coisas, fazer a sua vida melhorar, fazer a sua vida acontecer. E, de repente, deixou a escola. E, de repente, teve que, na labuta do dia a dia, na labuta da sua história pessoal, teve que trabalhar, teve que abandonar a escola, teve que fazer muitas outras coisas que, de repente, não era aquilo que precisava ou que podia ser feito. Mas abandona a escola. Vai, trabalha, labuta, e, de repente, uma outra necessidade surge na sua vida, a necessidade de ir em frente, de buscar novos elementos, de buscar novas estruturas, de buscar novos conhecimentos. Então, mais uma vez, ele empurra a vaquinha e vai para a escola e volta para estudar no SESEC e volta numa condição de que dá possibilidade deles fazer isso, de ir de novo para a escola, porque sabe que agora
a sua condição de vida, a sua condição de fome, a sua condição de roupa, a sua condição de higiene já está melhor, já está bem mais supridas, e que ele precisa de dar um passo à frente. E dar um passo à frente, depois de que as nossas necessidades básicas estão supridas, a gente precisa de ter um pouco de segurança. A segurança, esse segundo degrau da nossa motivação, é o degrau de que nós precisamos de nos ocupar com coisas que vão nos dar uma certa sobrevivência, uma certa segurança. Eu fico pensando, por exemplo, numa pessoa que não tem nada. Vamos pensar um cidadão de rua, por exemplo. Se ele tem comida, ele come. Se ele tem lugar para tomar banho, ele toma banho. Se ele tem condições de uma roupa, ele veste. Se ele não tem isso, primeiro ele precisa de suprir isso. Mas depois que ele suprime isso, ele, de repente, vai querer segurança. Ele vai querer ter uma casa, ele vai querer ter algo a mais que dê a ele condições de uma melhor vida. E aí eu fico pensando, depois de que a gente se estruturou como pessoa, que passou o perrengue da vida com aquilo que nos tirou da escola, voltar para a escola é algo que nos permite buscar uma nova segurança, um novo trabalho, um trabalho que nos dê mais condições para a gente ir para frente. Uma satisfação pessoal de saber ler, de saber escrever, de ir para frente nos estudos. E esta é uma situação que vai abrir caminho, abrir porta para a terceira escadinha. A primeira, suprir com as nossas necessidades de vida. A segunda, necessidade de segurança. A terceira escadinha seria, então, a nossa necessidade social. É a nossa necessidade de conviver com as outras pessoas, a nossa necessidade de estar junto com as outras pessoas, a nossa necessidade de dizer um bom dia e ganhar um bom dia, da nossa necessidade de fazer uma prova e ser elogiado, a nossa necessidade de fazer uma redação e ganhar um prêmio. Depois dessa terceira escadinha, vai nos vir uma quarta escadinha, tá? E essa quarta escadinha, ela é muito importante para nós, que é o nosso protagonismo, é a ideia de que nós precisamos de gostar de nós, é a ideia que nós precisamos de estar bem conosco, é a época em que a gente está já com todas as nossas necessidades básicas supridas, com todas as nossas necessidades de segurança, ok, com as nossas necessidades sociais de contato legal, mas aí agora eu gosto de mim, agora eu assumo o meu protagonismo. Então aí agora, além de eu gostar das outras pessoas, eu gosto de mim, eu gosto do que eu faço. E se eu gosto de mim, eu gosto do que eu faço. E fazer esse gostar é reencontrar o caminho da escola, o caminho da educação, o caminho do ensino fundamental completo, o caminho do ensino médio completo, para que, de repente, eu possa buscar um curso técnico pós-médio, ou que eu possa buscar uma universidade, uma faculdade, e que depois eu possa ser mais feliz com as coisas que eu tenho comigo mesmo e eu tenho com os outros. Então, esta é a grandeza que eu percebo do ensino supletivo. Esta é a grandeza que eu enxergo em vocês, protagonistas da sua própria história. Precisou de um determinado momento empurrar a vaquinha. A vaquinha foi empurrada, mas num segundo momento você vai, batalha com a sua vida e entende o que é a sua vida, e assim, então, você vai e pega o que você precisa de fazer, o que você precisa de ter
o que você precisa de acontecer para você ser feliz, para você ter uma família feliz, para você ter convivências felizes, para você dar valor a algumas situações que, de repente, na sua história, você precisou de deixar para trás, em algum momento. Você precisou de se socorrer, socorrer-se na sua necessidade de fome, socorrer-se na sua necessidade de dinheiro, de trabalho, socorrer-se na sua condição de ser humano, porque você precisava de sobreviver. E, ao final das contas, você sobreviveu. E aí, agora, você pode dizer assim, eu quero ser melhor. E, querendo ser melhor, eu quero ser melhor estudando. Eu quero ser melhor conhecendo. Eu quero ser melhor sendo um leitor. Sendo alguém que eu não preciso de acreditar em tudo que me falam, mas eu preciso de perceber e fazer uma leitura de mundo, e fazer uma leitura de jornal, e fazer uma leitura das coisas que acontecem no mundo e acreditar nas coisas que eu mesmo dou conta de pensar. Eu mesmo dou conta de ser, ver, pensar, agir, refletir, pensar, agir e ser novamente. Então, dessa minha fala, eu só tenho a dizer a vocês, parabéns. Parabéns aos produtores desta ação, deste concurso, desse projeto que culmina hoje. Parabéns, pessoas que fizeram, que se debruçaram e que escreveram sobre o seu processo de vida e que, ao fazer isso, repensam na sua própria história, derruba lágrimas da sua própria história, mas que finalmente abre um sorriso, dizendo da sua própria história, eu venci as minhas barreiras, eu venci as minhas próprias questões. Ou melhor, eu gosto muito de mim, sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui em condições muito melhores do que de 5, do que de 10 anos atrás. E é isso que é muito importante na nossa vida. A vida não para. E aí eu vou, para a gente partir para o finalzinho, me recorrer ao Fernando Sabino. E o Fernando Sabino me diz da seguinte forma, de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que sempre nós estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo para a dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. E da procura, um encontro. Eu só tenho a dizer a vocês, protagonistas da sua própria história, escreva, estuda. Sabe por quê? Porque tem uma outra lenda que vai nos dizer uma coisa bastante interessante da nossa vida. A nossa luta pessoal não é tão simples quanto parece. Muito pelo contrário, ela pode ser perigosa. Quando nós queremos algo, quando nós colocamos uma energia em marcha, estas energias são poderosas e já não podemos mais esconder o seu verdadeiro sentido. Quando a gente põe na cabeça que a gente quer e que a gente pode, ninguém nos segura, não é mesmo? Mas a gente precisa de entender que quando queremos algo, fazemos uma escolha. Quando você quer estudar, quando você quer ser melhor, quando você quer ser protagonista da sua própria história, nós precisamos de fazer uma escolha. E esta escolha é o preço que nós vamos pagar por estas escolhas. E aí, então,
seguir este sonho, seguir esse desejo, pode fazer com que a gente abandone velhos hábitos, comece novas questões, né? A gente pode, então, deixar de fazer um tanto de coisa que era gostosa para fazer outras coisas que não são tão gostosas assim, ou que até são. Por exemplo, uma leitura, um estudo. Pode fazer com que a gente passe por dificuldades. E todos os dias nós passamos por dificuldades. E pode fazer também que a gente passe por decepções. Mas uma última coisa eu tenho para lhes dizer, tá? Pode, por mais alto que seja este sonho, por mais alto que seja esse preço, nunca esse preço é tão alto como alguém que não pague por ele, como alguém que não dá valor a essa escolha. E aí eu vou dizer para vocês, como último elemento da minha fala, quando vocês não pagarem o preço e chegarem lá no fim da sua vida e olharem para trás e dizerem assim, poxa vida, eu não fiz nada da minha vida, eu perdi grandes oportunidades da minha vida, creiam, não tem coisa pior no mundo do que a constatação desse tipo de coisa. Então, o que eu tenho para lhes dizer, vão, pague o preço, firma esse propósito. Ganhar e vencer na vida nunca foi fácil, e nunca foi fácil para ninguém. Então, pague o preço, vai em busca dele, porque eu sei que lá na frente você vai dizer, eu venci o mundo. Ok? Parabéns, parabéns a todas as pessoas, porque é este o mundo que a gente quer, um mundo melhor. E se a gente quer um mundo melhor para as outras pessoas, o que a gente precisa de buscar é um mundo melhor para si mesmo. Porque eu tenho certeza que se o seu mundo está melhor, ao seu redor a energia vai estar melhor e todo mundo vai construir uma possibilidade de mundo melhor. Era isso que eu tinha preparado para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Somos nós que agradecemos, professor. Perfeitas palavras. Acredito que não teria forma melhor de resumir o que a gente está pretendendo fazer hoje. E agora, a professora Fran Vilhena, ela vai nos dar o prazer de ela cantar para a gente nessa abertura dessa premiação. Boa noite, Fran. Boa noite. Boa noite a todos. Então, fui convidada, né, pela Renata, pela Daniela, e com o maior prazer, que é uma escola que eu amo muito de coração, né, o SESEC, pessoas maravilhosas, professores maravilhosos e alunos maravilhosos. Eu fui convidada a fazer aqui Caçador de Mim, que é uma música que, né, arremata tudo que foi dito na fala, né, do nosso amigo aí. Caçador de Mim, do Sá Magrão, do Sá e do Sérgio Magrão, muito bem cantada também pelo Milton Nascimento. Eu vou pedir licença para ficar em pé, porque a gente está fazendo pelo celular, vamos ver como é que vai sair. E o Volney vai me acompanhar no violão. Vamos lá, Volney? Emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou
Bravo, parabéns. Muitíssimo obrigado, Fran. Muito bonito, linda música, ótima escolha que vocês fizeram. Então, mais uma vez, obrigado, Fran. Talentosíssima, como sempre. A gente vai dar seguimento, então, e iniciar, finalmente, aquilo que a galera estava esperando. A premiação. Só que eu vou dar um detalhe para vocês. O SESEC, aqui, o sistema é diferente. Aqui todo mundo ganha. É isso mesmo. Todo mundo ganha. Então é o seguinte, infelizmente é um concurso. Existiram algumas pessoas que fizeram redações um pouco mais elaboradas, assim por dizer, não melhores, elaboradas. Melhores todas foram, mas algumas pessoas, lembrando que ficou dividido entre o fundamental e o ensino médio e egressos, certo? O que são os egressos? São aqueles alunos que já se formaram no SESEC, certo? Então, a primeira premiação vai ser para os alunos do fundamental, certo? E eu gostaria, deixa eu só mudar aqui, de fazer algumas menções honrosas, a 3 pessoas, 3 alunos que nos mandaram deliciosas redações de ler. A primeira delas é a Maria Isabel Carvalho, pela redação com o título de A Importância do SESEC na Minha Vida, certo? E a Maria Isabel Carvalho vai receber um creme do Boticário de presente, certo? Como eu disse aqui, é diferenciado, todo mundo ganha. A segunda menção honrosa para o fundamental é a aluna Marisa Carvalho da Silva, com a redação intitulada O Abrir das Asas. Certo, Marisa? Você também vai receber um creme do Boticário de presente. A gente ainda vai articular com a escola como que a gente vai fazer essa entrega, viu? Então podem ficar tranquilos que a gente vai organizar a entrega para vocês. E tem uma terceira pessoa que também vai receber a menção honrosa. A gente vai enviar para vocês os brindes, certo? E os certificados de menção honrosa e de classificação de vocês, tá? A terceira pessoa que vem a receber a menção honrosa e um sabonete do Boticário é o Pedro Augusto Bueno, com a redação Um pouco do SESEC na Minha Vida. Lembrando, gente, como eu disse para vocês, que todos vocês foram excelentes, todos vocês contaram um pouco de vocês. Mas, como eu acabei de dizer, todo concurso existe aqueles que se destacam. E dentre aqueles que se destacaram no fundamental, temos 3 redações especiais. Elas serão lidas no fundamental pela professora Dirceia de Fátima Fernandes. Boa noite, professora Dirceia. Com muita satisfação, eu estou aqui para falar, do processo da educação e das redações. Então, professora, seu microfone está um pouquinho baixo. Você consegue aproximar um pouquinho? Estou? Tá bom. Sou a professora Dirceia e é com muita satisfação aqui falar sobre o processo de educação que estamos vivendo nos dias de hoje. Quando penso no tema do concurso de redação de nossa escola, a importância do SESEC em minha vida, reflito na importância da escola como espaço de transformação, convivência e de aprendizagens para o futuro. Penso no quanto esse espaço de coletividade é importante para os que aqui estiveram e para os que aqui estão. Sigo dizendo que a educação é, sem dúvida, o caminho da transformação. Quantas oportunidades a educação nos oferece? Nos oferece descobertas incríveis. E vão muito além da leitura e da escrita. Nos faz descobrir que o conhecimento está no mundo e que no mundo tem muitas janelas. Nos ajuda a perceber que é necessário a plantar jardins, como dizia.
tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passa por eles. Nós, da comunidade SESEC, temos a premissa de abrir janelas e plantar jardins para um futuro bem próximo possamos concluir. Janelas foram abertas, jardins foram plantados. Este é o SESEC em nossa vida, um jardim do Itaquá. Vou agora para o terceiro lugar da redação, com o tema O SESEC na Minha Vida. Josiane de Paz Almeida. Título: Devagar a gente chega lá. Para falar sobre o SESEC, primeiro vou ter que contar um pouco de minha vida. Minha infância foi bem difícil, porque morávamos em fazenda e nem sempre tinha escola perto. Então, para estudar, tinha que andar 6 quilômetros a pé, pelo meio do pasto, abrindo porteiras, e quando chovia, não dava para ir à escola. A escola era muito precária, só tinha uma professora. Na adolescência, também não foi fácil estudar na rede pública. Vinham as greves escolares e perdi mais um ano. E depois até voltei. Uma professora muito boa, Dona Edna, que pegava no meu pé. Ela me cobrava leitura e atabuado. Eu não esqueço dela. Na época, eu achava ruim, mas hoje sei que ela só queria me ajudar. Mas logo depois, fiquei grávida e tive que deixar de lado os estudos, porque não tinha a responsabilidade maior. E os anos se passaram e o estudo ficou de lado. Isso ia ficando para depois. Sempre tive muita dificuldade em minha vida por conta dos estudos, mas não desisti. Por causa disso, estou sempre correndo atrás, e foi aí que conheci o SESEC. Tantas pessoas conseguiram concluir seus estudos, cursaram a faculdade. Eu tenho um sonho de cursar um, e com o SESEC agora nos ajudando, porque não é fácil você ser mãe, dona de casa, trabalhar e estudar. Mas, devagar, a gente chega. Segundo lugar, Maurício de Moraes. Uma nova oportunidade em minha vida. A oportunidade do SESEC em minha vida foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu tive muito prazer em conhecer os estudos do SESEC. Para melhor aprender sobre tudo, primeiramente, agradeço pela oportunidade de voltar a estudar e colocar em prática os meus objetivos futuros, porque hoje paro e penso muito o que aprendi, pois tenho 24 anos e a cada dia aprendo coisas novas com os estudos. Quando criança, os pais sempre falavam o quanto é bom estudar para ser uma pessoa inteligente e dar orgulho a eles e aos meus irmãos mais novos. E sem saber respeitar o próximo, ser humilde, ser uma pessoa boa e serena, assim como sou hoje. Mas não sabia o que era difícil sem você. Hoje, paro, penso na grande oportunidade que Deus me deu quando colocou o SESEC em minha vida, uma nova oportunidade de estudar novamente. Tudo que não aprendi, estou aprendendo hoje. Portanto, só tenho a agradecer por tudo. O futuro dos meus filhos. Tudo que aprendo, irei passar para eles.
tenho conhecimento de procurar saber de coisas o que eu não tinha interesse de saber, de acontecimentos como a poluição, a pandemia e outras doenças, política e também de muitas coisas boas. Por fim, eu dedico a cada dia a aprender e aproveitar o máximo a oportunidade que o SESEC me deu de continuar meus estudos, determinando a conquista dos meus sonhos, dando orgulho para a minha família, meus irmãos, mostrando a eles a importância dos estudos, uma vez que nós, seres humanos, nascemos sem saber de nada e morremos sem saber de nada. Primeiro lugar, uma mudança em minha vida. Sou Uriano Oviles. Gostaria de falar o que o SESEC está sendo para mim. Mudança muito forte em minha vida. Desde muito cedo, parei de estudar devido à situação financeira de minha família. Ser de um nível bem pobre, então tive que começar a trabalhar cedo de servente com o meu tio para ajudar minha família. Hoje, com 46 anos de idade, vejo o quanto faz falta os estudos para uma pessoa. Tive em minha vida várias oportunidades de emprego. Muito bom. Consegui entrar em lugares de trabalho com salários muito bons também. Uma enorme conquista. Fazia tudo correto. Tudo que os meus patrões pediam, fazia na hora, sem falar nada. Desde a limpeza do banheiro a uma limpeza de balcão. Fui aprendendo o atendimento de clientes no balcão e dava muita atenção. Eles gostavam demais do meu jeito alegre e da minha boa vontade. Meus patrões, vendo este jeito fácil de aprender, a minha capacidade de dar bem com as pessoas, me deu uma oportunidade de trabalhar como atendente. Daí, por vários anos, trabalhei ao lado, mas com muitas mudanças de coisa, tipo informatização, sendo necessário a contratação de mais pessoas para o atendimento. E eu, como não tive tempo de estudar, pois era uma carga horária de trabalho muito longa, fui ficando para trás entre meus colegas de serviços, nos quais já tinham terminado o ensino médio e outros até ingressado na faculdade. Um certo dia, meu patrão me chamou em seu escritório e me perguntou se me interessaria a uma vaga de gerente. E com muito medo, disse que interessaria sim. Daí, ele me disse, traga seus documentos escolares que quero ver o seu grau, seu grau escolar. Eu, com muito medo, fiquei enrolando ele por algum tempo. E ele desconfiou que estava enrolando e me disse, traga os seus documentos. Eu, como não tinha como comprovar minha escolaridade, acabei falando para ele. Mas ele não gostou do que eu disse. Me disse, nossa, há quanto tempo você me engana? Você não se encaixa no perfil da empresa. E mesmo sabendo quanto eu era trabalhador, não pensou duas vezes e me dispensou. Eu, como já estava com idade alta e com 3 filhos, não podia voltar a estudar. Então, voltei ao ramo de servente de uma construção de empresa de peças de caminhão.
sendo dedicado do jeito que estou, uma oportunidade de trabalhar, mas com muito medo de perdê-lo, por não ter os meus estudos completos. Mas conheci uma pessoa e ele me falou sobre o SESEC. Eu me interessei, conversei com o professor da escola e ele, com boa vontade, me disse o que tinha que fazer. Então, comecei a estudar no SESEC. Vejo como as coisas estão melhorando para mim. Espero, este ano, terminar os meus estudos, mesmo que já estou com a idade avançada, pois pretendo me ingressar em uma faculdade que esteja à altura do meu salário. Oh, meu Deus! Quanto eu agradeço o dia em que procurei o professor do PROESC, SESEC, senhor Patinhas. Não sabe o quanto estou grato a ele, às professoras e professores do SESEC, que vejo no grupo o quanto são dedicados aos alunos de longa distância. Obrigado a todos e às pessoas que tenham mais oportunidade de conhecer o estudo como eu estou tendo. Vale a pena. Este é o primeiro lugar do concurso de redação do ensino fundamental do SESEC. Muito obrigado, professora. Foram belas redações, foram incríveis histórias, né? Acho que eu até fico... É difícil para mim falar, porque eu também me encontro no momento em uma batalha com a minha mãe, para que agora que ela já entregou os seus 4 filhos ao mundo, os 4 já estão com mais de 20 anos, a minha luta agora é conseguir que ela tire a habilitação para ela sair da zona rural e ir para a cidade, poder fazer os estudos dela, porque ela não chegou nem a fazer a primeira série do Fundamental 1. Então, eu fico meio... Mas vamos lá, né, galera? Agradeço a professora Edicéia. Vou só desativar um minutinho. E, como já dizia o outro, né? Enquanto a maré sobe, a gente toca o barco. Então, gostaria de agradecer a todos que participaram, todos os alunos do Fundamental. As premiações para o 3º lugar foi um brinde disponibilizado pela professora diretora Rosângela. Para o 2º lugar, um kit de alimentos com várias guloseimas. Vontade de roubar aquele kit. E para o 1º lugar, um incrível jogo de pratos. Gente, eu fiquei com inveja do 1º lugar. Aquele jogo de pratos está lindíssimo. Vontade de pegar para mim. Agora, a gente vai iniciar, então, a nossa premiação para o ensino médio e egresso. Ensino médio e os alunos que já terminaram. Como no fundamental, né, temos aqueles alunos que... Aqui. Temos aqueles alunos que merecem uma menção honrosa, como eu disse para vocês. Infelizmente, não é um concurso, então alguém tem que ser premiado em primeiro lugar, mas felizmente todos vocês receberão o devido reconhecimento pelo trabalho de vocês. Então eu gostaria de dar a menção honrosa ao Pedro Augusto Bueno, que escreveu a redação Um pouco do SESEC na minha vida. Muito obrigado, Pedro. Parabéns, você ganhou um creme do Boticário. Gostaria de dar a menção honrosa também ao Eilisson Paulo Benevito, que escreveu a importância do SESEC na minha vida. E... desculpa, gente. O Pedro Augusto é outra menção honrosa do Fundamental, Pedro. Desculpe. O Eilisson Paulo Benevito, que é nosso aluno do PROESC, ele recebe menção honrosa pelo ensino médio, assim como Matheus William Expedito, com a redação A Grande Conquista, também recebe menção honrosa.
Ambos vão, o Ellison vai receber um creme do Boticário, o Matheus um brinde disponibilizado pela professora Daniela, e a Diana Melo Ferreira da Silva com a redação: Oi, eu sou a abençoada. Vai receber aí uma caixa de sabonetes da Natura pela menção honrosa junto à premiação. Mas, como sempre, algumas pessoas se destacaram. E entre essas pessoas eu gostaria de convidar a professora Daniela, que é a professora de língua portuguesa do ensino médio, que, assim como a professora Dirceia, orientou muito bem os seus alunos. Vejo que o trabalho delas foi mais do que bem feito. Então, professora Daniela, gostaria que você nos dissesse quem é o terceiro colocado do ensino médio e egressos. João, está me ouvindo? Sim, senhorita. Eu que vou fazer a leitura dos alunos do ensino médio. Boa noite a todos os convidados, boa noite a todos os que estão participando da nossa live, de premiação. E a redação que ganhou em terceiro lugar é do aluno Donizete Lopes. E o título: SESEC, o começo da minha nova história. Hoje, todos nós temos a oportunidade de estudar, mas isso era difícil antigamente. Antes, tínhamos que optar em trabalhar para ajudar a família, ou estudar, ou então tentar conciliar os dois ao mesmo tempo. Nós deixávamos os estudos e dávamos preferência para o trabalho. Muitas vezes, na nossa juventude, não levamos o aprendizado a sério. Brincamos como se não houvesse o amanhã. Ou então, como nunca a vida fosse nos cobrar. Então, o tempo vai passando, você cresce e aparecem novos desafios. E esses desafios exigem de você um conhecimento básico e fundamental para depositar em ti a confiança que tanto o seu cargo necessita que você tenha. Neste exato momento, você se sente perdido. Não sabe como recuperar este tempo que considera perdido e passa pela sua mente. Nesta altura da minha vida, como posso voltar a estudar? Mal leio um livro. Minha cabeça está fraca para estudar. Eu, no meio de tantos jovens? Calma, também tive este tipo de pensamento. Decidi ir atrás dos meus sonhos e, através de um amigo, conheci o SESEC, Centro Estadual de Educação Continuada. Por quê? Porque eu preciso realizar meus sonhos e concluir meu objetivo. Porque é preciso construir um alicerce e cada dia buscar conhecimento para crescer na vida profissional e também estar mais ciente e sábio no cotidiano. Então me inscrevi para o SESEC e fui muito bem recebido. Pensei que seria complicado, mas os professores são pacientes e muito atenciosos. Eles te dão assistência durante todo o processo de estudo. Os planos de estudos são bem elaborados e as pesquisas na biblioteca são bem explicativas. O fato de poder escolher o próximo curso, isto te ajuda a se organizar, pois cada um tem seu nível de atenção. Os horários também são bem organizados e as provas não são muito difíceis.
Também consigo ter acesso à página da escola e conhecer um pouco de todos os funcionários que ali trabalham. Aos poucos, vou finalizando cada curso. Aos poucos, vou vendo meu sonho mais próximo. A cada acerto é um suspiro de lição cumprida, e a cada erro é um aprendizado que precisa ser reavaliado. Com o SESEC, podemos conquistar aquilo que há muito tempo estava guardado, ou nós pensávamos que estaria perdido. Ele nos ajuda a ser um bom cidadão e também ser um bom profissional, pois um mundo sem educação, sem estudo, é um mundo sem vida, sem exemplos bons, sem dignidade, sem objetivo concreto, sem sonhos, sem disciplina, sem respeito e sem amor. Acredito que o SESEC é o caminho certo para o começo de uma nova história de vida, que podemos, sim, recomeçar de novo e lutar por cada sonho. Passo agora a leitura da redação, que ficou em segundo lugar, da nossa aluna Sônia Fernandes Silva, cujo título é O Conhecimento Faz Crescer. Trabalhando fora e cuidando da minha família, sempre foi difícil estudar. Constituí família muito cedo e sempre com o sonho de que as coisas serão fáceis como no pensamento, deixei de lado os estudos e fui viver a outra vida que escolhi: ser esposa, mãe, do lar. Atualmente, mais madura e ciente de que o que havia feito não foi a melhor escolha, resolvi voltar aos bancos escolares. E o SESEC abriu as portas para mim. Com horários flexíveis e com grande auxílio dos professores, estou concluindo o ensino médio e deixando para trás velhos conceitos. Sei que fiz uma boa escolha. O meu mundo já está diferente e sei que daqui em diante será melhor ainda. A forma usada pelo SESEC para fazer com que os alunos não deixem o curso no meio do caminho é muito oportuna para todos. Os professores explicam com carinho e cuidado expressivo cada conteúdo, distribuem os módulos para estudo e aplicação, e depois são feitas as provas. No decorrer das aulas, que são feitas atualmente de forma remota, fico à vontade para distribuir meus horários, combinando com meus outros afazeres. E digo ainda que aprendi muito durante o tempo de estudo. Sabia que muito dependia de mim também. Combinei meu desejo com meu esforço, e aqui estou. Não posso deixar de dizer que esta oportunidade vai ajudar-me a fazer um concurso público que poderá ajudar-me também a conseguir um emprego melhor. Sou muito agradecida a Deus. Sou grata à equipe de professores que não negam esforço e disposição para ajudar sempre. Quero que meus estudos sejam hoje a porta para continuar buscando conhecimento, pois nada na vida se consegue sem estarmos diante de um livro aberto para nos mostrar o caminho. Na arte do saber, multiplicando conhecimento, dividindo oportunidades, usamos a fórmula das palavras para que haja liberdade de expressão nesse universo tão complexo e competitivo dos tempos modernos, onde trabalho é sinal de sustento da família. E aprendendo cada
cada vez mais para um melhor desempenho em sua nova profissão, a vida poderá nos presentear com uma realidade que sempre sonhamos. O SESEC, com a abertura de suas portas para mim, oferece-me a chance de desempenhar o papel de mãe com mais compreensão, de aluna com maior responsabilidade e de trabalhadora que terá em suas mãos um salário melhor, um emprego melhor e mais digno, e uma evolução no seu desempenho de trabalho. Adquirir conhecimento é uma honra que me coube, e usá-lo será a minha satisfação cotidiana daqui para frente. E passo agora à leitura da redação que ficou em primeiro lugar de um aluno egresso nosso do SESEC, Manuel Pereira Caixeta Filho. O título, não sei se já disse, é Horizonte de Esperanças. O Centro Estadual de Educação Continuada, SESEC, tem como função favorecer os que, já na condição de adultos, possam ter a chance de recomeçar seus estudos que, por algum motivo, teve que interromper um dia, na idade própria do passado. A modalidade semipresencial, os materiais didáticos, a gentil atenção dos professores nas orientações dos trabalhos, a liberdade de desenvolver os estudos na própria casa, tudo isso condicionam o estudante adulto a estabelecer metas responsáveis de estudos, na crença da possibilidade concreta de alcançar seus objetivos e o gozo de um futuro promissor. A segunda chance é sempre uma renovação de esperanças que animam as disposições para os desígnios da nossa felicidade. São várias as possibilidades de sucesso que se beneficiaram dos privilégios desta conceituada entidade educacional. Quando na vida profissional, nos exercícios das funções e com os desempenhos exercidos somente pelo uso da prática e do autoconhecimento, os estudos somente com as leituras de hábito, as corridas das obrigações profissionais, comum no dinamismo da juventude, o descuido e a abstração passa por despercebida a lacuna que fica no tempo, reservada às escolaridades que acabam perdendo-se no esquecimento. Mas o autoconhecimento, em determinada fase da maturidade da vida, exige uma continuidade mais crescente, dadas as experiências a aflorar os instintos filosóficos. Ambicionar as superioridades dos saberes, sem os certificados escolares, seria o limite das vontades. Nas orientações da psicologia, há uma observação segundo a qual a sabedoria estabelece a juventude da existência humana. Isso remete ao fato do reconhecimento da importância de viver sempre em atividade, seja ela qual for, independentemente da idade. As atividades mantêm a forma e suas evoluções. As atividades intelectuais mantêm o intelectualismo e um processo infinito da produção de conhecimentos. As pessoas, mesmo na categoria do autodidatismo, com possibilidade de incluir-se nas estruturas de uma universidade, certamente as teorias com a experiência prática formarão uma vantagem absoluta.
Para tanto, o Centro Estadual de Educação Continuada, SESEC, será protagonista de mais uma história que oportunizará, em um curto período de tempo, com os recursos educacionais, colocar em trânsito os caminhos que serão levados à realização de dar continuidade às mais elevadas atividades intelectuais e, assim, nutrir a manutenção da jovialidade de uma vida prazerosa da evolução constante de conhecimentos. Essas são exposições que traduzem a realidade das funções gloriosas de uma entidade como o SESEC, com sua dedicada equipe de profissionais em constante movimento. As mudanças de vida que acontecem nas pessoas que passam pelo SESEC são de marcas indeléveis, cuja retribuição há de ser feita com o justo reconhecimento de considerar a grandeza de sua imensurável obra social, que foi de grande importância na minha vida e certamente na vida de tantas outras pessoas. Primeiramente, muito obrigado, professora Eliana. E, em segundo lugar, gostaria de pedir desculpas, tá? É sexta-feira, 7h30 da noite, do dia 11 de dezembro, eu já estou ficando meio tantando as ideias. Então, só retificando, quando eu disse que a professora Daniela era professora do ensino médio, na verdade eu confundi o nome, a professora Eliana Muniz, que é a professora do ensino médio do SESEC. Certinho, pessoal? Então, vamos dar então continuidade. Deixa eu só dar aquela pinceladinha nos nossos prêmios. O Donizete Lopes, que ficou com o terceiro lugar, vai receber uma linda garrafa de metal de água. O segundo lugar, que ficou com a Sônia Fernandes, ela vai receber um perfume Aqua Fresca e um fone de ouvido e um kit de canecas. E o primeiro lugar, nossa, que inveja, que é o Manuel Caixeta Filhos, vai receber um maravilhoso bolo recheado doado pela professora Lívia. Gente, Manuel, manda um pedaço para mim, faz favor. Só quero um pedaço. Mas a nossa noite se alonga e vamos então iniciar os nossos agradecimentos, fechando o nosso evento. Eu, professor João Paulo, do SESEC, me despeço aqui de todos vocês. Passo a palavra para a professora diretora Rosângela, que fará um agradecimento em nome de toda a escola. Microfone, professora. Boa noite a todos, caríssimos convidados, alunos, professores. É com imensa satisfação e orgulho que eu venho agradecer e parabenizar a todos vocês, alunos participantes do primeiro concurso de redação online do SESEC. Eu fiquei muito emocionada com os depoimentos, com os relatos, e eu agradeço imensamente a Deus pela oportunidade que Ele me dá a cada dia como gestora desta escola, gestora do SESEC, porque eu posso conhecer e eu posso participar da vida e da história de cada um de vocês. Parabéns a todos os alunos que participaram do concurso, todos são vencedores, né? E parabéns também à nossa equipe SESEC, que sempre se esmera na qualidade do atendimento dos nossos alunos, que é o nosso principal ator, tá? Agradeço muito a Daniela, a Renata, ao Márcio, com a sua disponibilidade, sabedoria sempre, ao Ederson, pessoa muito generosa, muito querida da Escola SESEC, ao João, a Luciana, que correu atrás de brindes, a Dircé e a Eliana, que estão bem aí
colocaram as histórias de vida dos nossos alunos. Agradeço a Mariana, a Fran e aí o presente que ela está dando para nós, né? Com o seu companheiro aí que está tocando violão. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada por tudo. Boa noite a vocês. Ainda vamos seguir com mais uma apresentação musical da Fran e desejo a todos uma ótima noite, um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus. Um beijo, um abraço a todos. E o seu Manuel poderia, aí, se não fosse a pandemia, né, convidar a gente para comer o bolo junto, né, esse bolo delicioso que a Lilian aí fez, né? Muito obrigada, Lilian. Abraço a todos. Ó, acho ótima ideia. Podemos ir, então? Sim, Fechar, então. Vamos fechar, então, com Maria Maria. A gente vai fazer só um pedacinho, que é uma música muito forte do Milton Nascimento, uma música maravilhosa. Peço desculpas por qualquer, né, deslize, porque não somos profissionais, mas fazemos de coração. Também sou professora e gosto muito de música, de arte em geral. Então, vamos lá. Maria Maria. Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter fome, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Lá é, lá é. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. É isso aí, pessoal. Show, show, show. Muitíssimo obrigado, Fran. Muitíssimo obrigado a todos. Eu dou, então, por encerrado a nossa premiação, culminação do projeto de redação do SESEC, a importância do SESEC na nossa vida. Que todos vão em paz, que esse ano termine da melhor forma possível para cada um de vocês, que a vida de vocês seja repleta de alegrias,